já vivi tantos milagres. Eu já experimentei o milagre da cura. Quem aqui já experimentou o milagre da cura? Eu já experimentei. Eu já experimentei o milagre do livramento. Quem aqui já experimentou o milagre do livramento? Glória a Deus. Eu já experimentei o milagre da provisão. Quantos aqui já experimentaram esse milagre? Aleluia. Tão bom, né? Quando a gente vive na prática. A gente sai da teoria do que alguém fala. Às vezes a gente se emociona tanto com o testemunho de alguém, né? O que não é erro, não é pecado. Mas a gente se emociona tanto com o testemunho de alguém. Mas a verdade é que quando acontece conosco, marca para o resto da vida, né? Marca para o resto da vida. Eu já fui curado por Jesus, de acabar de receber uma oração e levantar da cama imediatamente. Muitos dias com febre, tomando remédio e nada melhorar. E uma irmã que não sabia nem orar direito, colocou as mãos em mim e falou: levanta agora, meu filho, e anda. E eu levantei e nunca mais eu voltei para aquela cama doente. Por várias vezes Deus supriu a minha necessidade, dentro de igrejas, fora de igreja. E eu pude ver a mão de Deus estendida sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu sei que muitos aqui experimentaram isso também. A boa notícia é que se você não experimentou, você está prestes a experimentar. Porque nós temos um Deus que não libera uma palavra à igreja sem propósito. Glória a Deus. Jesus está aqui, gente. A pessoa do Espírito Santo está aqui representando o céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 6, versículo 48 até o 52. Manda cacheto coterabaço conoromaço darabá. Oh, glória! Quem veio para adorar, pode adorar. Se você veio para adorar, pode adorar. Aleluia. Frio, como o pastor Márcio falou, está lá fora. Aqui dentro eu posso dizer como Cantares 2, né? 12, o inverno já passou. E o tempo de cantar chega. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo.
Então subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Diga assim: pois o coração às vezes fica endurecido. Glória a Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Corações endurecidos. Esse texto, ele é tão curto, mas ele é tão profundo, gente, carregado de poder. Você vai entender o contexto em que isso acontece. Jesus está às margens do mar da Galileia, um pouco acima. E o povo está se assentando para viver um dos maiores milagres de provisão que a Bíblia registra. Antes que isso aconteça, alguém chega no ouvido de Jesus. Olha o cenário. E diz assim: mestre, sabe João Batista que está preso? Jesus, sim. Chegou a notícia aqui agora que acabaram de decapitar ele na cadeia. Arrancaram a cabeça de João Batista e chegou a notícia aqui agora. Jesus preste a pregar, a ensinar, a multiplicar pães. Ele mantém o controle emocional, segura a situação, pede pão e pede o peixe. Ele coloca a morte do seu primo João Batista numa caixa no coração ao lado e volta para o ambiente em que estava. E ele agora, sem demonstrar nenhum êxito, perda de concentração, ele levanta o pão, dá graças, multiplica, dá de comer para mais de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres. Depois que ele termina, ele fala para que os discípulos recolhessem. Olha, recolham tudo que sobrou, e João vai dizer que sobraram 12 cestos cheios. Jesus então fala para eles: olha, agora desçam até a praia, desçam até a água, subam no barco e atravessem para a região de Betsaida, para o outro lado do mar da Galileia. Parece que eu vejo Pedro dizendo assim: mas e o Senhor? Aí ele falou assim: vocês vão para lá e eu vou para cá, porque eu vou subir lá no monte e eu vou orar. O texto vai dizer que estava entardecendo. Mateus, João. Esse é um texto que está nos 4 evangelhos. Um dos poucos que está nos 4 evangelhos. E Jesus então sobe a orar. Ao entardecer, os discípulos sobem no barco e vão. Quando eles estão a 5 quilômetros ou 6 quilômetros, o texto fala que eles já estavam em dificuldade, porque já havia escurecido. E quando eles estão mais adentro do mar, mais distante da praia e de Jesus, eles começam a perceber que o vento começou a soprar agora na direção contrária. E o vento soprando na direção contrária começa a balançar o barco, assustar, jogar água no rosto deles. E eles conheciam aquele mar. À noite, sabiam mais ou menos a distância que estavam de uma margem a outra. Sabiam que era impossível sair dali a nado, ainda mais à noite, sem ter senso de direção.
E eles começam a ficar apavorados, porque Jesus não estava no barco. Mas a aparente ausência de Jesus no barco não significa total abandono. A aparente ausência de Jesus ao falar conosco não significa rejeição. A verdade é que Jesus estava fisicamente longe e eles não tinham possibilidade de ver Jesus. Por causa da escuridão, nuvens, tempestade, distância, fisicamente impossível, humanamente impossível. Mas aonde Jesus estava, Jesus tinha pleno controle de toda a situação, porque Ele é Deus. Eles não viam Jesus, mas Jesus estava vendo tudo. O texto vai dizer que Jesus então desce do monte e vai andando por volta das 3 da manhã, quarta vigília da noite, que começa às 3 da manhã. E Jesus vai indo em direção a eles. E quando eles veem Jesus, eles ficam apavorados, imaginando ser um fantasma. Porque os judeus tinham essa cultura de que o fantasma de uma pessoa presa ou morta pudesse aparecer. E Jesus, o texto de Marcos diz que Jesus, quando eles vêm e ficam apavorados, o texto vai dizer que Jesus intentava passar por eles. Só Marcos diz isso. Mateus, Lucas e João diz que Jesus foi até eles, mas Marcos registra dizendo que Jesus ia passar por eles. Essa foi a visão que Marcos teve. Jesus, o barco ali balançando, e Jesus não foi na direção, mas Jesus ia passar por eles. Porque Jesus, como eu falei, ele tinha o controle pleno da situação. Ele já havia mandado os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Já era uma palavra liberada de Jesus, eles chegariam. Mas eles não perceberam. E Jesus então passa pelo barco, ao ponto de que os discípulos gritam: socorre-me, Senhor, quando percebem que é Jesus. E ele diz: calma, sou eu, não tenham medo. E Marcos diz que após acontecer tudo isso, o vento cessa. Eles ficam espantados, assustados com o que estava acontecendo. Mas o versículo 52, Marcos deixa registrado que eles não compreenderam. Diga assim: eles não compreenderam. Isso. Diga: não compreenderam o milagre anterior da multiplicação de pães e peixes, porque o coração deles estava endurecido. Então eles não haviam compreendido o milagre, por isso eles se assustaram naquela hora. Eles não haviam compreendido o que havia acontecido lá na praia, quando Jesus estava multiplicando e multiplicou os pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Então agora o problema não era a tempestade, mas era a incapacidade espiritual de entender, de compreender, de discernir quem Jesus era. Aleluia, você está entendendo? Diga amém. Então o problema não era a tempestade, não é o agora, o problema é o anterior. É por isso que eu perguntei: quem já viveu? Quem já viveu? Quem experimentou? Quem já foi alvo? Porque tem gente nos dias de hoje, e aqui na igreja não é diferente, que ainda não compreendeu o processo que está vivendo, que ainda não compreendeu a situação que está enfrentando. E o problema não é, e a questão não é a situação e o problema atual. Você ainda não está compreendendo o cenário atual, porque você não compreendeu quem é Jesus ainda, através dos milagres que Ele já operou anteriormente na tua vida. Porque o nosso coração,
ele é endurecido. O nosso coração não é tão ensinável como nós achamos que ele é. O nosso coração não é tão afável como nós imaginamos que ele seja. Não, o nosso coração é endurecido. Porque Marcos, ele diz que eles não compreenderam. O verbo aqui, compreender, significa ligar os fatos. Significa perceber profundamente. Eles não discerniram espiritualmente, não era um problema físico. Eles não discerniram espiritualmente. Eles não captaram o significado espiritual da multiplicação dos pães. Eles não conectaram os acontecimentos. Eles não entenderam. Eles viram um milagre, participaram do milagre, distribuíram o milagre, recolheram 12 cestos do milagre, mas não entenderam o que o milagre revelava acerca da pessoa de Jesus. E é isso que Jesus tem a falar conosco nesta manhã. O que você tem compreendido acerca do Jesus que você serve? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Será que nós precisamos ver todos os dias alguém ser curado para acreditar quem é Jesus? Será que nós temos que ver todos os dias alguém, um surdo ouvir, um mudo falar, para acreditar ou entender quem é Jesus de fato? Será que nós temos que ver a igreja todos os dias, com gente vazando pelas portas para entender quem é Jesus pelo que Ele já fez anteriormente na nossa vida? É essa a questão. Será que nós precisamos ver milagre todos os dias? Ou precisamos sair da igreja dizendo que culto maravilhoso para entender quem é Jesus? Não, a questão é essa. Nós às vezes não compreendemos ainda quem é Jesus, mesmo vendo e vivendo o que Ele já fez na nossa vida no dia de ontem. Aleluia, mas Jesus te chama para você colocar os pés no lugar firme, aleluia, abrir o seu entendimento, rasgar o seu coração e compreender que Ele não precisa fazer nada por você e nem por mim, para que nós possamos compreender que Ele já fez, Ele já operou, Ele já libertou, Ele já curou, Ele já restaurou, Ele já realizou grandes coisas, aleluia. Então nós não temos esta necessidade mais, porque já compreendemos quem é Jesus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor. Então, eles viram um milagre, certo? Porém perderam o significado. Eles estão agora apavorados ali no barco, mas será que tinham motivo de verdade para ficar apavorado, vivendo o que eles viveram há horas atrás, conhecendo quem era que estava com eles, mesmo que fisicamente não estivesse no barco, aquele que já havia feito promessa para eles, havia, descortinado o futuro para eles. Será que eles de fato tinham motivo? A questão é que existe uma diferença gritante entre presenciar o sobrenatural e compreender o sobrenatural. Alguém diz: olha, eu vivi um grande milagre. O avião pegou uma turbulência de mais de 10 minutos, virou pirueta, subia e descia, as malas caíram para todo lado, até as máscaras de respiração caíram. O piloto avisou: estamos correndo risco de cair. Mas de repente, eu levantei as mãos e falei: Senhor, tenha misericórdia. E o avião estabilizou. Oh, que milagre! Vivemos o milagre. E achamos que Deus fez aquilo simplesmente porque nós estávamos no avião e vivemos aquilo. Aleluia! Mas não compreendemos qual foi a informação que o céu nos deu. É que não importa aonde estejamos e como estejamos e com quem estejamos,
existe um Deus que tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Não importa o problema que você hoje esteja enfrentando, a dificuldade que você está vivendo, não importa quantas lágrimas você já derramou, pensando que Ele não está no controle, descansa, porque Ele tem o controle absoluto da situação. E enquanto você estiver firme na presença dEle, descansando nas promessas dEle, o avião não cai, aleluia, o combustível não acaba, o dinheiro não falta alimento, não falta vestimenta, não falta calçado, não falta fé, porque enquanto você se mantiver na presença dEle, mesmo que você não esteja vendo Ele no teu barco, a presença dEle se manifesta lá e promove cura, livramento. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Então, eles não haviam compreendido, não discerniram, tá? Não conseguiram compreender, sabe, esse tipo de coisa, não tiveram um discernimento espiritual, como muitas vezes nós não temos. Estamos vivendo uma luta, sofrendo, gemendo, desesperado, pedindo oração para todo mundo, mas a gente esquece de olhar um pouquinho para trás e lembrar que já vivemos problemas maiores do que estamos enfrentando hoje. Aleluia, aleluia. Então, o milagre dos pães tinha uma mensagem escondida e eles não entenderam. Todo judeu do século I possuía, sabe, para o judeu do século I, aquilo ali possuía um significado muito forte, muito forte. Para quem não sabe, Roma naquela época, como ele cobrava imposto dos judeus, ele dava duas coisas para os judeus, para manipular os judeus. Roma dava circo, entretenimento, e Roma dava o pão, conhecido como o pão da miséria. Todo dia tinha um pão. Então o pão, para aqueles judeus que pagavam imposto a Roma, tinha um significado muito profundo. E para os judeus ortodoxos, aqueles que liam a Torá e seguiam ao pé da letra, o pão lembrava o maná no deserto. O pão lembrava provisão divina. Quantos aqui hoje já tomaram café da manhã? Levante a mão e dê glória a Deus. Isso. Quantos aqui não tomaram café da manhã por opção? Levante a mão e dê glória a Deus. Então, tá? Por opção, não quiseram, porque mesmo que você chegou do trabalho, dava tempo de tomar um café. Então essa é a mesma informação que a multiplicação de pães e peixes tinha dado a eles. É Jesus falando para ele, perguntando para eles assim: olha, vocês estão assustados comigo por causa da tempestade? Mas faltou pão para vocês? Vocês já não viram que eu providenciei o pão a semana passada? Providenciei o pão o mês passado? Providenciei o pão o ano passado? Então por que por causa desse outro problema agora vocês estão desesperados? Se esqueceram de quem eu sou e do que eu fiz? Vocês se esqueceram que eu sou o mesmo? A informação era mais ou menos essa. Então para o judeu, a multiplicação de pães e peixes representava Deus sustentando Israel. Deus sustentando Israel, representado nos 5.000 homens, mulheres e crianças representando todos os estrangeiros. Então aquela multiplicação representava Deus sustenta o seu povo e ainda vai sustentar também os povos que estão ao lado, ou seja, que são provenientes desse grupo de homens que estão aqui. Deus estava dizendo: eu cuido de Israel e também cuido de quem não é israelita. Aleluia, eu cuido de todos.
Então, quanto a esta multiplicação, Jesus está agindo ali, multiplicando pães e peixes, da mesma forma que sustentou o povo 40 anos no deserto. Não tinha de onde tirar, da onde virá, como eu vou comprar, como eu vou pagar. A sua resposta ao Senhor nesta manhã tem que ser: eu não sei como, mas eu sei que o Senhor pode. Aleluia, glória a Deus. Essa é a minha oração, essa é a minha oração há anos. Pai, eu não sei como, mas eu sei o que o Senhor pode. Pai, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor pode. Pai, eu não sei como fazer, mas eu sei que o Senhor pode. Pai, eu não sei como pastorear, mas eu sei que o Senhor pode. Pai, eu não tenho dinheiro para alugar, mas eu sei que o Senhor tem, o Senhor pode. Pai, eu não tenho possibilidade de mexer nada e com ninguém, mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode. Eu vou ficar falando aqui até você entender que você não pode, mas Ele pode, Ele pode, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor pode, Ele pode, repita, Ele pode, Ele pode, Ele pode. Aleluia. Qual seria a conclusão? Ali no barco, lembrando do milagre anterior, a conclusão seria: eu estou no barco, mas agora eu percebi que o Jesus que não está conosco aqui foi orar. Aquele é um verdadeiro profeta. E alguém ia dizer assim: profeta? Não, ele é Deus no nosso meio. Porque o que Deus fez lá no deserto, Ele fez igual aqui. Deus providenciou o maná. O Deus Todo-Poderoso, Jesus que está conosco, Ele multiplicou apenas 5 pães e 2 peixes desidratados e sustentou uma grande multidão. Entretanto, eles não chegaram a essa conclusão. Eles não compreenderam, porque o coração estava endurecido. E quando o texto fala coração endurecido, o termo é poporomene, que não significa um coração endurecido com ruindade, tá? Significa insensibilidade, significa pele ressecada, significa calejado, pedra endurecida, significa osso calcificado. Essa palavra poporomene, endurecido, significa um tecido que perdeu a sensibilidade. Só que no texto não está falando sobre uma rebeldia consciente. Não, eu vi, mas eu ainda não acredito. Não, eu vi, mas meu coração está fechado. Não. Está falando de um endurecimento, sabe, de uma lentidão espiritual. Dá uma cutucadinha em quem está ao seu lado, devagarinho, que está frio, pode doer, e fala assim: cuidado com a lentidão espiritual. Não era ruindade. Coração aqui é cardia. Cardia é a palavra que é usada lá, no texto original. Poporomene cardia. Cardia, coração, músculo que pulsa. Mas o que Marcos está falando, usando a palavra coração, é falando sobre discernimento espiritual. Lá atrás, eles não conseguiram discernir quem era aquele que estava multiplicando pães, depois de receber uma notícia avassaladora. E é isso que Deus plantou em cada um de nós. A capacidade de ser resiliente. A capacidade de, mesmo ouvindo uma notícia avassaladora, esmagadora, você conseguir controlar-se espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, aleluia, e continuar cumprindo aquilo que Deus tem para a tua vida, e entender que o mesmo Deus que permitiu algo acontecer é o mesmo Deus que trará a solução sobre aquilo que aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Então, a lentidão espiritual, a incapacidade de perceber, sabe,
fez com que os discípulos não conseguissem, em meio à tempestade, a descansar. E às vezes é isso que está impedindo você de viver o melhor tempo de Deus para a tua vida. Talvez essa incapacidade de compreensão espiritual está impedindo você de experimentar e entender que esse tempo para a tua vida nunca mais vai voltar. Que o que Deus tem feito na tua vida hoje, você nunca mais vai viver. Porque amanhã é outro dia. Deus quer que você tenha uma capacidade espiritual aguçada. E não limite ou não resuma toda a sua história num momento. Um momento é um momento. A história tem vários capítulos. Capítulos anteriores, Deus já se revelou um Deus que te guarda, que te abençoa, que te cura, que te protege, que promove livramento. O de hoje, pastor, não é tão bom quanto eu vivi no passado, mas é o momento de hoje. Agora, não discirna Jesus no seu momento de hoje apenas. Você tem que discernir Jesus num contexto todo. Quem Ele é para você nessa manhã. Quem Jesus é para nós nesta manhã. Aleluia. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, ainda não tinham percebido quem era. Eles não haviam percebido. É bem verdade que eles eram imaturos, jovens. A maioria deles não tinha 20 anos. Todos eles muito jovens, exceto Pedro, que era o único casado da turma. E era o mais experiente em idade. Os outros eram tudo jovens. Alguns estudiosos afirmam que eram até adolescentes entrando na sua juventude. Não tinham essa maturidade. E é por isso que Jesus chama esse grupo. Porque esse grupo desapegaria das coisas fáceis e seria enviado para o mundo. Mas eles tinham uma dificuldade de compreensão espiritual. Mesmo assim eles continuavam andando com Jesus. A maturidade que você tem hoje, a experiência de vida que você tem hoje, eles não tinham. E mesmo assim, às vezes, você e eu, em algum momento a gente fala, está tão difícil. Quem aqui nunca pensou em parar? Quem aqui nunca pensou em deixar para lá esse negócio de fé? De crer? Se eles tivessem a nossa maturidade, a nossa experiência, eu creio que naquele barco ali eles levantariam as mãos, eles mesmos repreenderiam o vento e o mar. Eles não precisariam nem chamar Jesus, se tivesse já o nosso tempo de fé. Mas eles não tinham. Então, em que posição nós estamos em comparação aos discípulos? Tem gente aqui que tem 50 anos de fé. Eu tenho 35 anos de fé. Tem gente aqui que já viu milagres inacreditáveis e ainda tem dificuldade de crer quando está passando alguns problemas. Diga para quem está ao seu lado, nós somos assim mesmo. Isso. Diga para essa pessoa, mas Jesus nos chama hoje, definitivamente, para crer e discernir quem Ele é na nossa vida. Aleluia. Israel viu milagre no deserto, mesmo assim murmurou e numa viagem de alguns meses ficou 40 anos peregrinando. Os discípulos veem os mesmos milagres. Israel viu maná descer do céu, 40 anos, com regras ainda. Pega só para hoje, se pegar para amanhã apodrece. De sexta-feira, vocês vão pegar o dobro, porque no sábado vocês não vão colher. Israel viu Deus estender uma cortina no céu para proteger eles do sol forte do deserto e ainda dar direção.
Israel viu aquela cortina descer do céu à noite e se tornar uma coluna de fogo de pé na frente deles, para dar direção e para iluminar e para aquecer durante o frio da noite no deserto. Israel viu uma tribo murmuradora inteira ser engolida pelo chão. Israel viu uma nuvem descer do céu. Quando Moisés sobe lá no Monte Horebe, Moisés sobe, a nuvem desce do céu, e lá embaixo eles olhando, e a nuvem, de dentro da nuvem saía um fogo e relâmpago, e eles escutavam vozes de trovão. Quando a nuvem levanta, o pico do monte ficou preto, e é preto até o dia de hoje. Eles viram tudo isso. Israel viu uma grande rocha num paredão, após Moisés ordenar, esguichou água para toda a nação de Israel beber. Israel viu Deus desviar o curso de um bando de codornizes e trazer, como um avião está taxiando no céu, e trazer e fazer com que as codornizes caíssem no meio do povo. Israel viu Deus falar: olha, levante uma serpente, porque todo aquele que foi picado pela serpente, quando olhar para a serpente, não vai morrer. Israel viu. Os discípulos viram Jesus andando sobre o mar. Os discípulos viram Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Os discípulos viram Jesus ressuscitando a filha da viúva de Naim. Os discípulos viram Jesus transformando água em vinho. Os discípulos viram Jesus curando um homem com barriga d'água, hidrópico. Os discípulos viram Jesus restaurando a vista do cego no tanque de Siloé. Os discípulos viram Deus restaurando a vista de Bartimeu. Os discípulos viram Deus curando um homem que estava há 38 anos assentado no tanque de Betesda. Os discípulos viram Jesus curando a sogra de Pedro. Os discípulos viram Jesus multiplicando pães e peixes 2 vezes. Os discípulos viram Jesus assentado num barco, se levantar, estender a mão e falar: natureza, quem manda em você sou eu, calma agora. Ela amassaio, por imicanto, mancandarabagá. Aleluia, aleluia. A pergunta que vem para mim e para você é: o que você tem visto? Quais são os milagres que eu tenho feito na tua vida? O que você tem experimentado? Quais são as experiências que eu tenho te dado? O que você tem tirado de lição de tudo aquilo que você tem vivido na minha presença? Como você tem encarado os livramentos que eu tenho te dado? Como você tem experimentado, testemunhado, contado para as pessoas a provisão que eu tenho derramado na tua casa? Como você pode me contar, meu filho, minha filha, igreja do Senhor, aleluia, em meio a uma crise, o teu projeto, o teu negócio, o teu comércio, a tua empresa ainda continuar bem? Em meio a uma crise financeira, você está pagando seus funcionários. Em meio a uma crise que oferece um salário mirrado, você está conseguindo pagar suas contas, prosperar? Me fala, igreja do Senhor, é a palavra que Deus fala para mim e para você hoje. Como nós temos enxergado Jesus na nossa vida? Proximidade com milagres às vezes não gera discernimento espiritual, sabia disso? O evangelho é um todo. Tem gente que vive só de milagre. Ele não vê milagre, ele está triste. Hoje na igreja alguém foi curado. Hoje na igreja aconteceu tal coisa, teve uma revelação. Hoje na igreja teve uma profecia. Gente, eu creio em tudo isso, mas eu não preciso ver isso para crer que Jesus é o meu Deus. A sua fé não pode estar condicionada no que Jesus faz. A sua fé tem que estar condicionada em que Jesus é, e Jesus é Deus. Escute uma coisa, eu vou te falar uma verdade. Sabe qual era a expectativa dos discípulos acerca de Jesus? A dificuldade deles é porque Jesus esperava um Messias do livramento. Jesus esperava um Messias político, que libertasse Israel do jugo de Roma. E na cabeça deles aquilo estava muito calcificado. Tanto que Judas se decepciona com Jesus por isso. Porque aí chega Jesus e dá pão para quem tem fome. E diz: o meu reino não é daqui. Se alguém te pedir uma parte da roupa, tira tudo e dá.
Eles olharam e falaram assim: mas esse não é o libertador que eu estou esperando. Esse não é o grande político, estadista, que nos livraria de Roma. Não é esse. Então toda vez que Jesus operava um milagre, eles não enxergavam Jesus como Deus, associando aos milagres do passado. Eles associavam Jesus às suas expectativas. Jesus multiplica pão e peixe. O que o povo quer fazer? Quer fazer Jesus rei. Aí o texto diz que quando querem fazer rei, ele sai do meio do povo. Colocam ele num jumento. Hosana ao rei, glória a Deus nas alturas. Na outra semana estão crucificando. Então a expectativa deles é que esse Jesus que está operando milagres está estranho, eu não estou entendendo, porque se ele é o Messias, que hora que ele vai então pegar a espada? Que hora que ele vai então subir num cavalo? Que hora que ele vai se manifestar e ir para cima de Roma? Eu não vejo nada disso. Eu vejo ele andando sobre as águas, eu vejo ele multiplicando o pão, eu vejo ele estendendo a mão e levantando quem está aleijado, eu vejo ele ressuscitando o morto. Eu não estou entendendo nada então na cabeça deles. Eles estavam com a expectativa errada acerca de Jesus. E muitos crentes não vivem o melhor de Deus no dia de hoje. Primeiro, porque estão esperando a vida plena só depois que morrer. Depois que morrer, irmão, eu vou estar na mão dele. Eu não quero mais nada, eu só quero estar com ele. Vida plena é agora. Então nós temos que viver essa vida plena agora, entender quem é Jesus agora. Precisamos entender quem é Jesus agora, não amanhã. Eles não compreendiam de jeito nenhum. A expectativa deles não permitia com que eles entendessem que a libertação que Jesus nos ofereceu e nos deu não é terrena, não é temporal e momentânea, mas é eterna. É eterna. Esse é o maior presente que Jesus deu a você, meu irmão e minha irmã. A eternidade, glória a Deus. A eternidade não vai demorar, foi cantado aqui. Não vai demorar, glória a Deus, aleluia. A trombeta vai soar, oh glória. E os crentes que estiverem firmes com Jesus, que compreenderam quem Jesus é, aleluia, eles serão impactados com o poder da glória de Deus. E Tessalonicenses fala, glória a Deus, que no estrugir da última trombeta, não é a trombeta do Apocalipse não, é a trombeta do arrebatamento, não confunda uma coisa com a outra, aleluia. No estrugir dessa trombeta, o céu vai se abrir, os mortos ressuscitarão primeiro, glória a Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, anastases, ou seja, retornarão para o seu corpo anterior. Esse corpo vai ser transformado, glorificado do jeito que eu estou aqui, aleluia. Meu corpo vai voltar e ser transformado e glorificado. A partir desse momento, nós, junto com todos os crentes vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantos aqui estão discernindo quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Aleluia, glória a Deus. Eles não conseguem entender, porque tudo que ele fazia, os discípulos encaixavam Jesus numa categoria humana. E é isso que estão tentando fazer com o Evangelho há séculos. É isso que estão tentando fazer com o Evangelho há séculos. Desde o século 4, 5, começaram a reduzir o sobrenatural do Evangelho a coisas naturais. A ação de Deus no meio da igreja a coisas emocionais. Ao chorar, ao levantar as mãos, a profecia, aos dons espirituais. E concentraram isso numa caixinha e disseram, não, isso daí não faz parte mais da igreja atual. Isso não faz mais parte, isso é emoção. Isso são coisas psíquicas. Sabe? Essas coisas não acontecem mais. Curas, milagres. Por quê? Estão tentando colocar Jesus numa caixinha escrito psicólogo Jesus, terapeuta Jesus. Mas Jesus não é meu psicólogo. Jesus não é o teu terapeuta. Jesus não é o teu psicanalista.
Jesus não é o teu psiquiatra. Jesus não é o teu profeta. Jesus não é o teu resolvedor de problemas. Jesus não é o teu socorro para resolver os problemas na hora da aflição. Não. Jesus é simplesmente Deus. Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Diga assim: Jesus é o meu Deus. De eternidade em eternidade, Ele é o meu Deus. Aleluia. Tenha esse entendimento hoje, de que Jesus não é aquele cara legal, que está ali a minha mercê toda hora que eu preciso. Não, eu preciso, eu vou lá, eu corro. Você já imaginou o que Jesus pode pensar? Se eu chegar em você e pedir R$1.000 hoje para te emprestar, para te pagar daqui a um mês, e eu te pagar, você não vai ficar contente? Você não vai ficar contente de eu te pedir. É verdade, ninguém gosta de emprestar dinheiro. E outra coisa, quem não pede emprestado não gosta de emprestar. É simples as coisas, é fazer as leituras. Tá? Quem não pede dinheiro emprestado é porque não gosta também de emprestar. Mas se pedir, se eu peço dinheiro para o irmão que está aqui, ele vai me emprestar R$1.000. Eu pago. Aí eu fico 2 anos sem ligar para ele. Mas 2 anos bateu a crise de novo. Aí eu vou lá: irmão, você pode me emprestar 2.000? Esse irmão me empresta. Aí eu pago. Passam-se 5 anos, eu nunca mais dei um telefonema. Mas depois de 5 anos, a dor de barriga voltou. Aí eu vou lá: irmão, tem 5.000? O que esse irmão vai falar? O que você falaria? O que você diria sobre quem está te pedindo? Ou pediu uma vez, demorou 1 ano para falar comigo. Segunda vez, demorou 2 anos para falar comigo. Da última vez que me pediu, agora 5 anos que ele nem me cumprimenta, não fala comigo, agora vem pedir de novo. O que é que você falaria? O que você pelo menos pensaria? Esse camarada é folgado. Só me procura quando precisa. Você já imaginou se Jesus fosse assim? O que Jesus poderia dizer a respeito de você e de mim? Fala aí, irmão. Diga assim: é melhor nem pensar. Pois é. Porque se a gente pensar, a gente chora. Por quê? Porque às vezes nós enxergamos Jesus como aquele que está ali, precisou, eu vou lá e peço. Ele vai resolver o meu problema. Ele vai me abrir a porta. Ele vai dar livramento. Eu estou precisando, eu vou até jejuar. Eu vou até vir para o Peniel. Eu vou até subir no monte para orar com os irmãos. Vou procurar uns irmãos aí do Reteté e vou para o monte. Vou para o monte, vou para a campanha, vou para a consagração. Aí Jesus lá, hein? Você via os memes que aparecem? Quando alguém está fazendo algo errado e aparece aquela foto do lado assim. O que Jesus pensa? Essa visão é a visão que os discípulos tinham. Tá? Uma visão equivocada, desfocada. É uma visão pelas lentes terrenas. Mas Jesus quer que nós o enxergamos pelas lentes espirituais. Entender definitivamente que Ele é Deus acima de qualquer coisa. Tá? Ele é o Deus que te salva, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te transforma, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que opera milagres, Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que te consola, Ele é Deus. Glória a Jesus. Não tenha uma expectativa errada de Jesus. Ele é Deus. Ele não precisa e não tem que fazer nada por nós. Ele não deve nada para nós. Ele não tem obrigação de operar milagres, de dar livramento, nada. Ele faz isso porque Ele é Deus. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então nesta manhã compreenda definitivamente quem é Jesus para você. Tenha discernimento, tenha um discernimento pleno de quem é Jesus para você. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Amém, igreja do Senhor? Se coloca de pé. Glória a Deus. Já foi